O Mahabharata, volume 2, capítulo 21. Drishtadyumna enfrenta Drona. Vendo o filho de Bhima morto e prostrado como uma colina no campo de batalha, os Pandavas derramaram lágrimas de tristeza. Para os espanto de todos, entretanto, Krishna bradou gritos de guerra e riu. Dançando sobre a quadriga de Arjuna, batia em seus próprios braços, em expressão de felicidade. Com lágrimas em seus olhos, abraçou Arjuna. Arjuna olhou para Krishna com surpresa. Por que, ó Madhusudana, transpareces alegria nessa situação em que nossas tropas choram de infelicidade? Também estamos enlutados vendo morto o filho de Hidimbi. Ó onisciente, dize-me em verdade como perdeste a sanidade, julgo tua conduta tão inacreditável quanto o oceano secar-se ou Monte Mero caminhar. Com sua mão sobre o ombro de seu amigo, Krishna respondeu: ó Dhananjaya, experimento uma felicidade incomensurável agora que Karna utilizou sua arma Shakti. Podes considerá-lo morto. Ninguém o poderia confrontar em batalha se, como o próprio Kartikeya, se apresentasse com a arma Shakti em riste. Afortunadamente, foi privado de sua armadura natural e agora do dardo que recebera em troca de sua invulnerável cota de malha. Agora é ele como uma serpente venenosa e enfurecida, porém entorpecida por encantos, ou como uma fogueira abafada. Krishna contou a Arjuna que desde que soube da obtenção da arma Shakti por parte de Karna, grande ansiedade o visitava. Ele conhecia o poder terrível dessa arma, ao qual nem mesmo Arjuna haveria sido capaz de sobreviver. Agora, entretanto, ela foi utilizada, e Karna não mais possui a mesma como recurso bélico. Voltando seu olhar para Gatotkacha, Arjuna concluiu que a arma Shakti havendo derrubado tão imponente Rakshasa, certamente era extraordinário. Por que então Karna não atirou-a contra ele anteriormente? Vendo a expressão facial de Arjuna e compreendendo sua mente, Krishna disse: ó Partha, todos os dias os filhos de Dhritarashtra aconselhavam Karna a lançar mão de sua arma Shakti de modo a matar-te em virtude do que adentrava o campo de batalha determinado a fazer. Fui eu quem confundiu seus intentos, mantendo-te em outras partes da batalha, privei-o de muitas chances de lançar o dardo. Ele sempre aguardava pela oportunidade, não haveria demorado até que encontrasse em um combate duelar. O Partha agora não precisa temer esse encontro. Refletindo, Arjuna entendeu que certamente fora mais do que meras manobras táticas de Krishna que o salvara. Karna seguramente encontrara oportunidade nas quais poderia, ajudando-se da arma de modo que não o haver feito, certamente decorrido sua inteligência e sua memória haverem sido confundidas pela super-alma em seu coração. O Pandava olhou maravilhado para Krishna. Se Krishna desejasse a proteção de alguém, quem poderia matá-lo? E se Krishna desejasse a morte de alguém, quem poderia protegê-lo? Vishira enlutou-se ante a morte de Gatotkacha. O rei sentou-se no interior de sua quadriga e pranteou. Bhima, embora com seu coração também dominado pelo pesar, tentou confortá-lo. Krishna foi até o Yudhishthira e disse: ó filho de Kunti, não cedas em felicidade nessa hora crítica, nessa horrenda hora da noite. Nossos rugientes inimigos estão regozijando-se metendo-nos novamente. Vendo-te em desânimo, nossos homens hão de perder determinação para a luta. Yudhishthira enxugou seus olhos com as mãos. Sempre enxergas o excelente caminho do dever, ó Keshava. É certo que temos que permanecer na batalha malgrado os reveses, contudo, recordando-me dos muitos serviços e gentilezas do filho de Bhima, sinto meu coração doer. Esse herói de braços poderosos devotou-se a nós e deu sua vida em serviço a nós. A afeição que eu sentia por ele não era menor do que minha afeição por Saradeva. O filho de Suta ceifou-lhe a vida diante de nossos olhos. O perverso Karna também foi instrumental da morte de Abhimanyu. Enquanto conversava com Krishna, o Yudhishthira olhava ao redor. Embora
Noite, a batalha prosseguia furiosa em torno do cadáver de Gatotkacha. Iluminado, o estandarte de Karna era visível movendo-se entre as forças pândavas, com flechas de fogo partindo de seu arco em todas as direções. A faixa de Yudhishthira trazia seriedade. Colocando-se de pé, empunhou seu arco e sua corneta de chifre de búfalo, entalhada e incrustada de joias refulgentes. O rei Pandava dirigiu-se a Krishna, prestes a bater-se para a batalha. Karna e Drona estão dizimando nosso exército como dois elefantes enfurecidos destroem um canavial. Ok, Shiva, considero chegado o momento de perecerem. Eu pessoalmente me colocarei contra Karna. Não é possível prosseguir vendo sua coragem e destreza. Parece que Arjuna não deseja matá-lo, falou-ei pessoalmente, portanto. Após ordenar a Bhima que enfrentasse Drona e seus apoiadores, o Yudhishthira instruiu seu quadrigário a conduzi-lo até Karna. Então logo Yudhishthira partiu em direção a Karna, tocando seu búzio e vibrando a corda de seu arco. Krishna disse a Arjuna: Vê, sob a influência da ira, teu estimado irmão mais velho está indo desafiar Karna. Não te é apropriado permitir que ele batalhe contra o Suta, cuja morte juraste ocasionar. Arjuna solicitou a Krishna que incitasse os cavalos e seguisse rapidamente ao Yudhishthira. Todavia, naquele exato momento, viram Vyasadeva aparecer no campo de batalha, próximo ao Yudhishthira, que parou sua quadriga perto do sábio e o apeou a fim de oferecer suas homenagens. Vyasadeva tocou sua cabeça em gesto de bênção e disse: O melhor dos Bharatas é-nos fortunoso que Arjuna ainda viva. Conquanto haja encontrado Karna muitas vezes em batalha, a arma Shakti com a qual Karna matou Gatotkacha destinava-se a Arjuna e foi somente por boa sorte que ele não a usou contra ele. Se um sério duelo houvesse acontecido entre Karna e Arjuna, ele certamente haveria recorrido à arma Shakti e uma terrível tragédia haveria caído sobre vós. Gatotkacha salvou-vos dessa calamidade nesse dia. A morte do Rakshasa foi decretada pelo destino, logo Vossa Majestade não deve irar-se ou entristecer-se. Todas as criaturas deste mundo, afinal, terão de morrer. Tranquilizando o destino, o sábio disse que a guerra estava quase concluída. Após o transcurso de 15 dias, a contar de hoje, a terra estará sob o domínio de Vossa Majestade. Vossa Majestade deve meditar na virtude, fixando somente no perdão, na caridade, na verdade e no ascetismo. Ó filho de Kunti, a vitória é sempre consequência da retidão. Depois de confrontar o destino, o sábio desapareceu. O rei Pandava, com seu ódio mitigado, chamou por Drishtadyumna e disse: Faze presente o momento pelo qual nascestes. Busca pelo vigoroso Drona e detém-no. Foi com esse propósito expresso que surgiste o fogo armado com um arco e uma espada e defendido por uma armadura brilhante. Efetua um ataque contra Drona imediatamente. Nada receis que Shikandi, os gêmeos, teu pai Drupada, Virata, Satyaki, todos os Panchalas e Kekayas acompanhem-te. Derruba o mestre e finda esse certame pavoroso. Arjuna aproximou de Yudhishthira que disse: Ó Dhananjaya, entendo que agora que foste salvo de uma grande desastre. Não nos há outro protetor senão Krishna. Agora deves empenhar-te de modo a destruir Karna. Drishtadyumna já partiu de maneira a enfrentar o preceptor. Apenas 4 ou 5 Akshvinis ainda estão no campo de batalha, pouco resta até o encerramento da guerra. Os dois irmãos olharam ao redor do campo de batalha, as tropas estavam exaustas, o céu no oceano ser pouco mais de meia-noite, alguns combatentes deitaram-se para dormir. Onde quer que estivessem lutando, vencidos pelo cansaço, os outros prosseguiam lutando, cegos pelo sono e golpeando suavemente com as suas armas. Beligerantes eram mortos quando quase inconscientes devido à fadiga, sem nem mesmo sentir os golpes que o matavam. Vendo a condição dos soldados, Arjuna passou entre eles em sua quadriga, exclamando: Todos vós estáis oprimidos pela modorra. Se assim desejardes, podeis abster-vos da batalha por agora, deitai vossas armas e vossos corpos, uma vez que o sol haja nascido antes de retornar à batalha. Louvando Arjuna por sua compaixão, as tropas interromperam o guerrear e descansaram. Todo o campo de batalha gradualmente silenciou-se, à proporção que os homens deitavam-se para dormir no chão,
ou nas costas dos seus elefantes e cavalos, também a dormirem. Outros se deitaram em seus carros, com seus arcos e espadas repousados ao seu lado. Aquietados pelo sono, os poderosos guerreiros e seus animais deitaram-se com seus muitos ornamentos reluzindo ao luar. O campo de batalha parecia belíssimo, como a obra de um artista renomeado. Gradualmente vermelhou. O céu ficou vermelho, o sol surgiu de trás das colinas orientais. Com o sol a clarear o campo de batalha, as tropas despreguiçaram e novamente se colocaram de pé para batalhar. Os dois grupos ainda estavam entremesclados nas posições em que lutaram até adormecerem, alongando seus corpos, esfregando seus olhos, curvavam-se em direção ao leste e ofereceram orações ao Deus do Sol. Então, subindo com suas quadrigas e reunindo suas armas, reagruparam em suas respectivas divisões e aguardaram comando para o recomeço do conflito. O Mahabharata, capítulo 21, do volume 2. Drishtadyumna enfrenta Drona. Duryodhana não se agradava com a decisão de descansarem ao longo da noite, mas os demais líderes Kuru discordaram dele. Ele queria haver aproveitado a vantagem conseguida ante o perecer de Gatotkacha, o imenso Rakshasa matara milhares de guerreiros, quando se deu sua queda, igualando o número de homens dos dois exércitos. Duryodhana estava enfurecido. Os Kauravas não terminaram o dia em vantagem numérica, apesar da oportunidade. Aproximando-se de Drona, disse asperamente: não deverias haver mostrado qualquer misericórdia aos nossos enfraquecidos opositores. Não deverias haver permitido que nossas tropas seguissem a ordem de Arjuna. Vezes e mais vezes és indulgente com os Pandavas, essa é minha grande má sorte. Drona olhou irado para o príncipe. Eis-me aqui ainda em minha armadura e esforçando-me para matar teus inimigos, e farei tudo o que seja possível pela força dos meus braços. Nada obstante, não acredito que haverá derrota para os Pandavas, especialmente Arjuna. Se ele vier até nós em uma disputa iracunda, seremos todos rapidamente enviados para a mansão de Jamaraj. Como te pode ser tão difícil compreender esta verdade, ó rei, se viste tantas vezes com teus próprios olhos? Encorelizado em virtude de ouvir Drona glorificar Arjuna mais uma vez, Duryodhana replicou, quase incapaz de controlar a sua voz: ó professor, hoje auxiliado por Dushashana, Karna e o meu tio Shakuni, cefarei a vida de Arjuna em batalha. Drona riu. Desejo-te sucesso, ó Bharata, mas tuas palavras condizem com um tolo. Quem é o presunçoso Kshatriya que se aventuraria a enfrentar Arjuna com Krishna ao seu lado e o Gandiva em sua mão? Algum homem em algum momento voltou a salvo para os seus aliados após haver desafiado Arjuna? Certamente não possui nenhuma inteligência. Desconfiado de todos, és cruel e repreendes mesmo aqueles que trabalham pela tua causa. Luta, então, e concretiza na batalha tuas palavras cheias de orgulho. Muitas vezes declaraste que tirarias a vida dos Pandavas. Hoje ver-te-emos provares teu verbo, levando contigo teu tio, que prefere lutar com os dados, e o vaidoso Karna enfrenta Arjuna e seus irmãos, eles aguardando por tua pessoa. Faz o que deve ser feito por um corajoso Kshatriya. Desfrutaste esta vida ao máximo, e porque fizeste sacrifício e caridades, não tens nenhuma dívida. Não há nada impedindo-te, portanto luta sem temeres. Drona partiu, embora nada lhe fosse mais doloroso do que lutar por aquele arrogante príncipe. Que atos pecaminosos realizou em vidas passadas para que agora fosse compelido a aliar-se a Duryodhana contra os Pandavas? Cruzando com sua quadriga por entre os Kauravas restantes, Drona deu a ordem de batalha.
Os guerreiros regozijaram e tocaram seus búzios e tambores, então partiram em grupo de encontro aos Pândavas, determinados a guerrear até a morte. Naquela 15ª manhã, Drona pelejou contra Drupada e Virata, os quais estavam à frente dos exércitos Panchala e Chedi. Ignorando ambos, Drona começou a aniquilar suas tropas. Ele rapidamente causou uma terrível destruição entre os guerreiros, dizimando 5.000 guerreiros sobre as quadrigas em menos de meia hora. Os Pandavas olhavam para Drona como se fosse um incêndio. Por qualquer direção em que ele dirigisse suas armas, ele debandava as forças Pandavas. Ninguém podia se aproximar do instrutor enquanto ele atirava suas flechas ardentes. Um grupo de 3 príncipes Panchalas, filhos de Dristadyumna e Shikandi, valentemente investiram contra Drona. Eles atacaram com centenas de impetuosas flechas, mas ele não experimentou qualquer sorte de abalo. Lambendo seus lábios, Drona tirou a vida de todos os 3 príncipes de uma só vez e derrubando-os de suas quadrigas com flechas de ponta navalhante. Drupada e Virata precipitaram sobre Drona, vindos de ambos os lados. Eles assaltaram com flechas longas que fizeram vacilar sobre a quadriga. Drupada aventou 10 lanças em rápida sucessão, seguido por 10 setas de aço com pontas de fogo. Drona interceptou todos os projéteis e atingiu o peito de Drupada com 3 flechas. Drupada atirou iradamente contra o seu inimigo um dardo embelezado com ouro e gemas, mas Drona despedaçou com suas setas, decidindo matar seus oponentes, que pessoalmente haviam matado muitíssimos Kauravas. Drona sacou um par de flechas de ponto de lua crescente, inteiramente forjadas em aço, proferindo mantras, despediu as flechas e assim descabeçou tanto Drupada quanto Virata. Enquanto os 2 idosos monarcas caíam sem vida de suas quadrigas, Drona envolveu a fim de destroçar seus exércitos. Dristadyumna, perante a morte tanto de seus filhos quanto de seu pai, gritou em comando às suas tropas: atacai Drona, que todo homem que fuja de Drona hoje perca os méritos de todas as suas ações piedosas. Felicíssimo com a morte dos 2 generais Pandavas pelas mãos de Drona, Duryodhana apresentou-se em seu auxílio com Karna e Shakuni. Os irmãos restantes de Duryodhana também rodearam Drona, de sorte a protegê-lo do ataque. Os beligerantes Kauravas sabiam que Dristadyumna agora haveria de tentar, com toda a sua bravura, cumprir a profecia que seria o autor da morte de Drona. Nesse interim, Bhima enlouqueceu-se em raiva ao ver Drona destruindo as forças Pandavas. Ele foi até Dristadyumna e dirigiu-se de palavras ríspidas. Que homem que se considera um chato ficaria parado e assistiria seus filhos e seu pai serem mortos? Havendo proferido um terrível juramento na Assembleia de Reis, por que não age segundo o mesmo? Eis ali teu inimigo jurado, como um fogo sagrado com as flechas e dardos, como seu combustível os corpos dos homens com seus oblações. Se não fores de encontro a ele a fim de matá-lo, eu o farei. Sai do meu caminho e enviarei aquele idoso Brahmana para a morada de Yamaraj imediatamente. Bhima deixou Dristadyumna, atirou-se para o meio dos Kauravas, atirando torrentes de flechas, as quais varriam os guerreiros, opondo-se a ele. Dristadyumna, apurado pela censura, seguiu, tentando lutar, abrindo alas até Drona, agora rodeado por um grande número de Kauravas. As forças Pandavas seguiram e os 2 exércitos fundiram-se em um tumulto frenético. Conforme os 2 exércitos entrechocavam-se, o céu foi coberto de poeira, fazendo todos pensarem que a noite já chegara mais uma vez. Os guerreiros subiam por pilhas de cadáveres para chegar aos seus inimigos, brandindo suas espadas e arrojando suas lanças de ponta afiada. Quadrigas não podiam fazer nenhum progresso, os cavalos empinavam, incapazes de mover-se para quaisquer direções. Os homens gritavam em dor e caíam agonizantes no chão, gritavam por seus entes queridos. Muitos bravos guerreiros jaziam mortalmente feridos e cheios de felicidade, aguardavam sua ascensão às regiões celestiais. Arjuna, buscando pela oportunidade de confrontar Karna, encontrou-se primeiro com Drona,
Conforme Bhima e Drishtadyumna abriram caminho pelos Kauravas em direção ao precipitador, Arjuna encalçava-os, enquanto Bhima enfrentava Duryodhana e seus irmãos. E Drishtadyumna era detido por Ashvatthama. Arjuna tirava sobre Drona centenas e centenas de flechas de plumas douradas. A magnífica batalha que se deu entre o mestre e o discípulo embasbacou os espectadores. Né? Eles pareciam dois dançarinos sobre um palco a exibirem seus mais portentosos passos. Flechas voavam pelo céu com uma revoada de gansos, colidindo nos céus, as setas explodiam em chuvas de faíscas de fogo. Embora Drona invocasse toda a arma celestial, a ele conhecida, Arjuna destruía as mesmas tão logo deixavam o arco de seu mestre. Drona sorriu e aplaudiu sua proeza. No céu, Siddhas e Gandharvas assistiam maravilhados e encomiavam ambos os guerreiros. Não lhes era detectável quaisquer diferenças entre aqueles dois guerreiros que reciprocavam armas incessantemente. Nenhum dos dois era capaz de destacar-se sobre o outro. Os deuses viam o embate como se fosse Rudra dividindo em dois, travado uma guerra contra si mesmo. Essas duas personalidades não são nem humanos nem celestes, eles declararam. Trata-se de uma batalha de energia Brahma, transcendental a todos os poderes terrestres. Se assim desejassem, esses guerreiros poderiam destruir o universo. À medida que Arjuna e Drona pelejavam, Drishtadyumna avançava estavelmente em direção a eles, decidindo ceifar a vida de Drona. Foi seguido pelos gêmeos, os quais Kritavarma e Kripa confrontaram. Os heróis se contentaram, enquanto os exércitos lutavam furiosamente ao redor deles. Satyaki, seguindo o caminho de Arjuna, disparou-se contra Drona muito tempo atrás, em Hastinapura, quando Satyaki frequentou a escola de Drona. Foram amigos. Conquanto Satyaki se houvesse tornado aprendiz de Arjuna, mantivera seu relacionamento com Duryodhana. Os dois homens se entreolharam no campo de batalha, rememorando os dias em que se divertiam juntos. Duryodhana exclamou: "Ah, querido amigo, que repulsivo é o dever dos Kshatriyas. Maldito seja o poder e maldito seja o desejo por riqueza. Ou melhor, da dinastia Sini, tu, em nossa infância, foste-me mais querido que minha própria vida. Pobre de nós, todos aqueles dias de amizade tornaram-se nada agora que estamos neste cenário belicoso, impelidos pelo ódio, pela cobiça. Estamos aqui desejosos da morte um do outro. Quão entristecedor! Para onde foram os dias despreocupados de nossa infância?" Satyaki baixou sua cabeça e respondeu: "Ter de lutar até mesmo contra seu preceptor sempre foi o dever de um Kshatriya. Ó rei, não hesites. Se me amas, mata-me. Então, sem demora, fazendo-me esse favor, enviar-me-ás para as regiões dos justos. Mostra-me todo o teu poder. Não mais desejo presenciar a matança de meus amigos." Lágrimas caíam dos olhos de Satyaki enquanto falava. Ele sabia que os tempos de amizade que desfrutara com os Pandas e Kauravas agora residiam no passado. Suas lutas amigáveis de antes agora eram conflitos mortais. Tensionando seu arco, desfechou uma série de setas longas contra Duryodhana, que imediatamente respondeu com suas próprias setas. Os dois beligerantes transportaram-se repetida e mutuamente e rugiam em raiva. Uma batalha similar àquela entre Arjuna e Drona foi travada. O céu encheu-se de flechas enquanto ambos os guerreiros invocavam suas armas celestiais. Gradualmente, Satyaki começou a prevalecer sobre o Kaurava em virtude de que Karna socorreu Duryodhana. Auxiliado por Karna, o rei, com o seu corpo dilacerado por flechas, libertou-se de Satyaki. Drona continuou a destruir o exército Pandava como se a morte houvesse designado para o seu aniquilamento. Os gritos das tropas oprimidas enchiam o ar enquanto ele as assalteava com incontáveis setas fulgurantes. Testemunhando o poderio de Drona, o Yudhishthira considerou que jamais poderia ser vitorioso ao encontrar-se com Arjuna, e Bhima revelou-lhes a sua ansiedade. Parece que Drona consumir-no-ás. Ninguém pode deter tão estupendo herói. Krishna respondeu: "Não fatuais tuas palavras, ó rei. Drona não pode ser vencido
enquanto tem as suas armas erguidas. Caso ele abaixe-as, entretanto, pode ser morto. Acredito que, se informado de que seu filho pereceu, há de perder todo o ânimo para o combate. Diz-lhe que Asvatama está morto quando baixa seu arco. Ante a audição dessa nova, matá-lo-emos. Arjuna chocou-se. Não posso aceitar isso, amado. Bhima, todavia, tão logo ouviu as palavras de Krishna, imediatamente partiu em arremetida a uma divisão coravas de elefantes ali próximos. À frente da mesma estava Indravarma, o regente Malava. Bhima sabia que o elefante dele chamava-se Asvatama. Com um golpe de sua massa, o Pandra esmagou a besta e matou juntamente com o rei sobre ela. Ele então colocou-se rapidamente perante Drona e gritou: Asvatama está morto, Asvatama está morto. Embaiando Drona dessa maneira, sua voz estava trêmula e seu coração hesitante, contudo era a instrução de Krishna, de modo que assim exclamou vezes mais vezes. Durante o verbo de Bhima, Drona descontinuou seu batalhar, seus membros pareciam dissolver como areia na água, porém, recordando-se da competência militar de seu filho, entendeu que aquilo não podia ser verdade. Bhima era conhecido como um homem caprichoso, motivo pelo qual não seria algo inesperado que ele dissesse uma inverdade, quando irado ou em mero gracejo. Drona se refez e deu prosseguimento a seu ataque aos Pandavas. Drishtadyumna o alcançara e haviam reiniciado um enfrentamento. Rechaçando o ataque de Drishtadyumna, o general Kuru continuou aniquilando as forças Pandavas. Quando invocou a terrível arma Brahma, guerreiros caíram como árvores desraigadas por uma tempestade. Cabeças e braços voaram para todas as direções à medida que as flechas de Drona atingiram seus inimigos. Em pouco tempo matara 10.000 guerreiros sobre quadrigas bem diante dos olhos de Yudhishthira, mesmo enquanto Drishtadyumna mantinha sua forte ofensiva contra ele. Drona permaneceu no campo de batalha como uma ardente fogueira sem um único cacho de fumaça. O Mahabharata, volume 2, capítulo 21, Drishtadyumna enfrenta Drona. Enquanto Drona inspecionava seus inimigos devastados pelo chão, surgiu repentinamente no céu sobre ele um grupo de rishis, encabeçados por Agni, seu próprio pai, Bharadwaja, juntamente com Vashista, Vishvamitra, Gautama, Kasyapa e muitos outros sábios celestes estavam no céu em formas sutis. Eles se dirigiram a Drona em uma só única voz, o qual somente ele podia ver. Injustamente é como estás lutando, ó Drona, valendo-se de armas celestiais contra guerreiros inferiores. Agora é chegada a hora de pereceres. Abaixa tuas armas. És um Brahma douto. Logo tamanha crueldade não fica bem em ti. Lançando mão da arma Brahma a fim de matar homens ordinários, tu te infamaste. Descontinua esses atos pecaminosos e descontinua teu lutar. Teus dias agora chegaram ao fim. Drona olhou ao redor. Drishtadyumna ainda está próximo a ele, vociferando do seu desafio. Talvez o momento de concretização da profecia houvesse chegado. Os braços de Drona caíram para os lados, não lhe era possível continuar. As palavras de Bhima ainda o perturbavam e a fala dos sábios atormentaram-no ainda mais. Poderia Asvatama estar realmente morto? A quem poderia indagar com certeza de que ouvira a verdade? Vendo Yudhishthira, não muito distante, o general Kuru foi até a sua pessoa. Ele era a pessoa perfeita para a consulta, haja vista que jamais haveria de mentir. Krishna, vendo Drona dirigindo-se até o Yudhishthira, disse: Salva-nos de Drona, ó rei, caso ele lute mesmo que ao longo de apenas mais metade de um dia nosso exército será acabado. Dadas as circunstâncias, mentir é o melhor que a fazer. Dizer uma inverdade de modo a preservar a vida não é pecado. Krishna citou uma passagem escritural que sancionava a mentira em determinadas circunstâncias, incluindo momentos em que a vida estava sob ameaça. Yudhishthira refletiu nas palavras de Krishna, as quais ele não podia ignorar. Contudo, jamais proferiria em sua vida sequer uma afirmação ambígua. O pensamento de uma mentira era algo difícil de contemplar. Não obstante, se Drona não fosse detido, suas forças seriam derrotadas. O Pandava lembrou-se da declaração profética do próprio Drona no começo da guerra. Ele seria vencido no momento em que ouvisse algo desagradável de uma fonte de confiança. Embora relutante,
Yudhishthira concordou com a sugestão de Krishna, uma vez que o preceptor Kuru aproximou-se dele a falsa nova. Ashvatthama está morto, ele anunciou, adicionando inaudivelmente ao fim o elefante, dado que não seria capaz de dizer uma completa inverdade sob nenhuma circunstância. Aí, até aquele momento, os corcéis de Yudhishthira pareciam mover-se pelo campo de batalha sem tocar no solo. Depois de sua mentira a Drona, os mesmos pareceram pousar sobre a terra. Os sábios que tudo assistiam perguntavam-se o porquê daquele acontecimento. Alguns disseram que a mentira de Yudhishthira fora a causa, enquanto outros argumentaram que sua relutância a obedecer à ordem de Krishna fora a razão. Então, logo aquelas palavras passaram por entre os lábios de Yudhishthira, Drona sentiu seu coração naufragar-se em incomensurável tristeza. Sua agonia era intensificada pelo verbo dos sábios, que o fazia acreditar haver ofendido os Pandavas. Perturbado pela amargura, deixou a presença de Yudhishthira com suas armas abaixadas. Dhristadyumna tomou-lhe o assalto. Drona foi flechado por todo o corpo, mas não apresentou resistência. Estava imerso em desespero. Dhristadyumna atacou com ímpeto ainda maior o idoso líder Kuru, incitado pela ira. Finalmente ergueu seu arco para retribuir os ataques. Exibindo sua incomparável destreza manual, livrou-se de todas as flechas de Dhristadyumna. Ele entoou mantras, invocando armas celestiais para destruir Dhristadyumna, mas elas não mais se manifestaram ante o seu comando. Admirado, saraivou setas comuns contra o seu inimigo. Repentinamente deu com um repositório de flechas inexaurível ao longo dos últimos 15 dias, agora vazio. Descoroçoado, Drona decidiu abandonar sua vida. Ele soltou seu arco e copiosamente gritou pelo nome de seu filho. Voltando seu olhar para os demais, Kurus gritou: Ó Duryodhana, ó Karna, ó Kripa, lutai! Com todo o vosso poder, agora hei de depor as armas minhas. Drona sentou-se em sua quadriga, uma postura de meditação, com seus olhos semicerrados e braços alongados, fixou somente em Vishnu. Quando em transe entoou a sagrada sílaba Om, os sábios celestiais, ainda parados no céu, viram Drona deixar sua estrutura mortal e ascender às regiões superiores. Pareceu-lhes como se o segundo sol estivesse subindo ao céu quando Brahma ascendeu. Dhristadyumna, ignorante do fato que Drona já partira, encontrou ali sua chance. Empunhando um sabre afiadíssimo, apiou sua quadriga e correu de encontro ao preceptor Kuru. Todos os guerreiros, testemunhando aquilo, gritaram que parasse, mas a ninguém deu ele ouvidos. Em meio aos exclamares pesarosos e a censura, saltou sobre a quadriga de Drona com sua espada erguida. Agarrando o coque de Drona, alongou seu pescoço e com um golpe rápido de seu sabre decapitou. Ele então atirou a cabeça em direção aos coravas e rugiu em júbilo, rodopiando no ar seu sabre ensanguentado. Arjuna, que gritara a Dhristadyumna que capturasse Drona e o levasse vivo para o destino, mortificou-se diante da da ação malvada de Dhristadyumna. Seu coração derreteu em aflição entre o violento assassinato de seu querido professor. Bhima, entretanto, levantou vivas e correu ao encontro de Dhristadyumna a fim de abraçá-lo. Yudhishthira era visitado por diferentes emoções, muito embora regozijante em relação de saber que as hostilidades logo terminariam. Grande apreensão residia em seu interior devido à morte de Drona, ver-se dado por uma medida injusta. Como Arjuna também entristeceu ao ver Dhristadyumna bater sem misericórdia seu preceptor. Os Kauravas estavam tomados por agonia e medo. Seu invencível general agora estava morto, incapaz de acreditar naquilo, e fugiram. Duryodhana, Karna, Shakuni e outros líderes foram subjugados pela tristeza e debandavam juntamente com suas tropas. Conforme batiam em retirada para longe das forças Pandavas, encontraram Ashvatthama procedendo na direção oposta, como um crocodilo nadando contra a correnteza de um rio. Surpreso ao ver os Kauravas em retirada, parou. Duryodhana indagou-lhe: por que vejo nosso exército em desbarate, ó rei? Por que tua pessoa e todos os outros heróis estão fugindo? Certamente alguma impensável calamidade vitimou-nos. Duryodhana não viu com coragem suficiente para noticiar o ocorrido a Ashvatthama, senão que olhou para baixo e nada disse. Kripa colocou-se ao seu lado, no momento no qual Duryodhana disse: o filho de
Saraduata informa Ashvatthama acerca de por que estamos batendo em retirada. Com lágrimas a transbordarem seus olhos, Kripa diz: com aquele melhor dos homens, Drona, a encabeçar-nos, travamos uma grande batalha contra os Panchalas, durante o qual ele matou não menos do que 50.000 inimigos, penetrando as falanges dos Pandavas. Teu pai queimou nossos opositores com uma destruição personificada. Ninguém era capaz de colocar-se em seu caminho. Em virtude disso, os Pandavas recorreram ao Meiníquio para represar teu genitor, informando mentirosamente que tu fora derrotado e morto, ó criança. Privaram-no do seu sentido, do seu poder. Drishtadyumna, quando viu ansioso e desistente da batalha, precipitou-se em sua direção com a sua espada erguida, conquanto o preceptor estivesse sentado em meditação mística e muitos combatentes gritassem pedindo que nada fizesse. O filho de Drupada separou-lhe a cabeça do restante do seu corpo. Assim foi que teu pai encontrou-se com a morte pelas mãos de um guerreiro covarde, daí nossas tropas estarem em fuga. Ashvatthama chorou, seu arco escorregou de sua mão e ele caiu de joelhos com seus pensamentos desorganizados. Em decorrência da ira, tremia como uma árvore em uma chuva com ventos fortes. Sua pele queimava por alguns momentos, manteve-se ajoelhado e com o rosto entre os joelhos. Gradualmente, se recompondo, levantou de só Duryodhana, como os Pandavas ditos piedosos perpetraram tão terrível logro. Hoje, onde arcar com as consequências, desconsiderando-me, Drishtadyumna cometeu um ato hediondo. Juro pela verdade que a terra logo beberá seu sangue, bem como o sangue do filho do Dharma. Se eu não matar todo e cada beligerante Panchala, não prosseguirei com o fardo de minha existência por qualquer meio. Justo e níquel, findarei a vida de Drishtadyumna e seus seguidores. Ashvatthama enrubescia à proporção que vomitava as palavras. Volvei, ó heróis, e confrontai nossos inimigos, irei à frente de vós, e aniquilarei todo aquele que coloque no caminho meu. Hoje ver-me-eis descarregar armas tão aterradoras quanto aquelas que de Ruda Vishnu. Tendo em minha posse a arma Narayana, a qual me foi dada pelo meu pai, que recebe por sua vez de Shiva, aquele infalível Deus. Disse-lhe que a arma destruiria qualquer um que a mesma seja direcionada. Usá-la-ei a fim de devastar todo o exército Pandava. A arma somente pode ser utilizada uma vez, motivo pelo qual eu aguardei para um momento de desespero como este. Agora o mundo verá o seu poder. Ashvatthama berrou repetidamente, inspirando nova vida aos Kauravas. Agora os jubilosos reagruparam as tropas. Ao toque de tambores de milhares de búzios, o exército Kaurava voltou-se mais uma vez em direção aos Pandavas.